Mesmo hoje no Irã, quer você goste do Irã ou não, independentemente da opinião que você possa ter sobre o regime iraniano, é um fato que a comunidade judaica maior do Oriente Médio hoje, você me corrija aí também se eu estiver errado, mas se eu não me Sim, engano, fora de Israel é no Irã. é no Irã, né? E eles já receberam proposta. Um tempo atrás passou um documentário, eu não lembro se foi no SB, na Band, na Record, não lembro agora, que eles receberam propostas do governo de Israel, né? O governo de Israel ia financiar a migração deles para Israel, e a maioria das famílias recusou, né? Eles Ninguém quer ir têm pra lá, cara. representação no parlamento iraniano e tal. Exato, exato. Ninguém quer ir, assim, os judeus que fizeram a Aliá, e tem um livro muito bom, né, do Avi Shlaim, que vai falar sobre isso, ele é de uma família de judeus iraquianos, né? Os judeus que fizeram a Aliá do mundo islâmico, eles só fizeram porque eles foram forçados. Porque vocês têm que entender o seguinte, eles não queriam sair para a ideia de sionismo como uma coisa, eu não estou falando de todos os indivíduos, né? Porque tem muita gente que simplesmente pegou, entrou no avião e foi embora, não é isso. Mas assim, eles não queriam fazer essa migração porque é o seguinte, eles já estavam muito bem estabelecidos economicamente naqueles países, eles tinham ligações históricas. Vocês têm que entender o seguinte, que num país que nem o Irã, os judeus estão desde a época de Assuero, estão desde a época do exílio babilônico, ininterruptamente. Uns 3 mil Eles anos. são, Né? exato, eles são persas judeus. Você tem noção? Você se sente brasileiro? Você se sente daqui? Você se sente que essa terra é sua? Tem noção do que é um povo que há 3 mil anos num lugar sem ir embora? Ele fala persa, a sinagoga dele é igual a uma mesquita com decoração persa, ele reza em persa. É tudo isso, entendeu? Então, assim, os judeus eles não queriam sair desses países. Então, o Avi Shlaim, ele vai cunhar um termo que se chama sionismo cruel, porque os sionistas eles começaram a realizar atentados terroristas dentro dos países árabes para gerar pogroms, que nem aconteceu no Iraque, para forçar a população judaica a migrar na famosa Operação Tapete Mágico. Então eles vão fazer atentados, né, arquitetados no Egito, que vai ser descoberto e ele vai ser impedido, mas no Iraque vai acontecer, no Iêmen, em vários lugares. Os sionistas eles começaram a fazer com que a população árabe muçulmana se voltasse contra a população árabe judaica para forçar os judeus a irem para o projeto sionista, porque é o seguinte, olha, esse negócio que vocês dominam a economia aqui nos países árabes vai acabar, vocês vão ser vistos como inimigo público número 1, as sinagogas vão começar a ser atacadas e incendiadas por nacionalistas árabes, porque enquanto a gente está massacrando os palestinos na Nakba, isso está sendo transmitido através da televisão e através do rádio para os países árabes nascentes do nacionalismo, a gente vai dizer que vocês estão fazendo atentados em mesquitas. Então, assim, foi um caos que os sionistas criaram nos países árabes e forçou a migração dos judeus para lá. Só que, assim, o que é pior é que quando esses judeus árabes chegaram lá, eles eram considerados atrasados, inferiores, porque eles eram muito religiosos, eles eram colocados em campos de concentração, os bebês deles foram roubados, teve o grande roubo dos bebês dos judeus árabes. Foi, assim, uma coisa terrível que eles fizeram com esses judeus árabes, e assim, surgiu até o movimento dos Panteras Negras, dos Mizrahim lá em Israel por causa disso, né? Porque os Panteras Negras judeus árabes, porque eles eram muito discriminados. E assim, isso que Israel fez foi, na minha opinião, depois do que aconteceu com os palestinos, o maior crime. Cara, eu tava um dia assim numa mesquita, né, aqui no Brasil, e tinha um rapaz da Tunísia, né? A gente tava saindo assim, e ele soltou uma frase bem antissemita, sabe assim, bem antijudaica. E eu fiquei olhando para aquilo ali, eu falei, cara, os judeus de Tunis têm uma cidade sagrada lá no país dele para os judeus. Os tunisianos e os judeus viveram em paz assim por mais de 1000 anos. Os judeus vivem na sociedade dele assim de uma forma integrada, sabe, há mais tempo do que Portugal existiu como país. E o cara tá falando isso agora, sabe? Mas isso é o fruto de Israel, cara. É o fruto de Israel. É Israel que mata a Palestina e coloca a estrela de Davi e fala que isso está sendo feito em nome do judaísmo. Como é que tu vai explicar para um cara desse que às vezes não tem tempo de ler que isso está errado? Isso não é o que o judaísmo prega. É por isso que a gente pegou um documentário e não, bora botar os judeus para falar, entendeu? Para condenar isso aí. Então, assim, como eu estava falando no início da nossa fala sobre esse tema, o que Israel criou é um problema que vai ser quase irresolutível, que é o seguinte: o antissemitismo histórico ele vai voltar na Europa, porque sempre que a Europa tá mal, ela procura bodes expiatórios, tá? É sempre assim. Tem que ter alguém para botar a culpa, menos os europeus. Aí o antissemitismo histórico. Atualmente são os muçulmanos em grande parte. Exatamente, altamente são muçulmanos. Aí assim, o antissemitismo histórico ele volta, a Europa se torna um lugar que não é seguro mais para o judeu viver,
antes ele tinha um lugar para onde ele ir. Você acha que algum país muçulmano vai querer receber onda migratória judaica de volta, que nem eles fizeram no passado? Mas nem que, assim, duvido muito, tá? Porque a Palestina começou recebendo onda migratória judaica. Depois, olha aí o que aconteceu, né? O Brasil é, para nós, necessidade e objeto de desejo. A utopia da Ilha Encantada, que se faz presente aos nossos olhos e nos mergulha mais uma vez no êxtase da terra sem males.